Olá, pessoal. Me chamo Keila, sou integrante do Programa de Educação Tutorial da Engenharia Agrícola na Universidade Federal de Pelotas. Bom, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade no nosso exercício de ciência do solo, onde ele nos pede: a tabela abaixo apresenta das análises laboratoriais de amostras indeformadas de solo, retiradas com anéis volumétricos. Considere os valores das pesagens abaixo, já descontando o peso do anel amostrador, e calcule o seu volume pelas medidas de diâmetro e altura apresentados. Bom, no último vídeo, então, nós já tínhamos calculado o volume total, né, que seria este aqui. E agora, no último vídeo, ele nos pediu para calcular a umidade gravimétrica e a umidade volumétrica. Agora, então, ele nos pede que calcule a porosidade total, a macroporosidade e a microporosidade. Bom, começando, então, pela porosidade total. Ele está nos pedindo em metro cúbico por metro cúbico. E a formulazinha que eu vou usar é porosidade total, PT, igual a 1 menos a densidade do solo sobre a densidade de partículas. Tá, mas Keila, eu não tenho a densidade de solo. Como eu faço? Bom, a densidade do solo, a gente utiliza a seguinte formulazinha, que é a densidade do solo igual a massa de solo seco sobre o volume total. O volume do anel, no caso, que a gente calculou. Bom, a massa de solo seco, ele já tinha nos dado. Então, aqui é só a gente substituir. Que seria a densidade do solo, fica 165,32 gramas sobre o volume do nosso anel, que sai em metro cúbico. A gente pode reparar que em cima está em grama e embaixo em metro cúbico. E a densidade do solo, a gente precisa dela em quilograma por metro cúbico. Então, aqui a gente vai transformar. Fica 0,165,32 quilogramas sobre o volume do anel, tendo assim o meu resultado de 1.614 quilogramas por metro cúbico. Agora, então, eu vou voltar lá na minha formulazinha de porosidade total e substituir o valor. Bom, a minha densidade de partícula, normalmente nós usamos esse valor, que é 2.650 kg por metro cúbico. E vocês podem ver que agora meus dois valores estão em quilogramas por metro cúbico. Então, eu posso cortar o quilograma, porque o exercício ele me pede em metro cúbico por metro cúbico. A minha porosidade ela é em metro cúbico por metro cúbico. E agora é só eu aplicar na formulazinha, né, que é dividir a densidade de solo pela densidade de partículas. E depois eu faço 1 menos esse valor, que eu tenho então o resultado de 0,310 por metro cúbico. Bom, partindo então agora para a nossa macroporosidade, no exercício ele também nos pede em metro cúbico por metro cúbico, e a gente usa a seguinte formulazinha, é bem fácil de aplicar, que a macroporosidade é igual a massa de solo saturado, que o exercício ele nos deu, menos a massa de solo úmido a 60 centímetros de coluna d'água, que o exercício ele também nos dá o valor, sobre o meu pH2O, que como a gente viu no último vídeo, a gente utiliza o valor de 1.000 kg por metro cúbico, sobre o volume do nosso anel, que a gente calculou. Então, aqui é a minha macroporosidade, substituindo os valores, né? Mas a gente pode perceber que aqui em cima, ela está em gramas. E o restante em quilogramas por metro cúbico. E o exercício, ele nos pede metro cúbico por metro cúbico. Então, aqui eu vou precisar transformar em cima também. Então, fica aqui 0,261 quilogramas menos 0,190,55 quilogramas por 1.000 kg por metro cúbico, dividido pelo volume do nosso anel. Agora, então, a gente pode cortar, né, quilogramas, a gente vai obter só metro cúbico por metro cúbico, e então a gente tem o nosso resultado, que é 0,98 metro cúbico por metro cúbico. Aqui, primeiro a gente faz a parte de cima, né, que é 0,261 menos 0,190,55, a gente subtrai, né, um valor do outro, depois a gente divide o resultado por 1.000, e após a gente divide pelo volume do nosso anel, obtendo, então, 0,98 metro cúbico por metro cúbico. E a gente tem o valor da nossa macroporosidade. Partindo, então, para a última parte do nosso exercício, né, que é onde ele pede para nós calcular a microporosidade. Também é bem facilzinho, só aplicar na fórmula, que seria a microporosidade, ele está nos pedindo em metro cúbico por metro cúbico. E a fórmula que eu utilizo é: microporosidade é igual a massa de solo úmido a 60 centímetros de coluna d'água, menos a massa de solo seco, sobre o meu pH2O, sobre o volume do meu anel. Bom, então aqui é o mesmo esquema, só substituir os valores. Aqui a gente pode ver que em cima está em gramas, o resto está em quilogramas por metro cúbico. Então aqui eu também vou transformar. E após é só eu cortar aqui as quilogramas, né? E eu obtenho o meu resultado, então, de 0,266 metro cúbico por metro cúbico. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato, que nós estamos à disposição.